Não tem um jeito fácil de dizer isso. O Magomed Ankalaev é campeão do mundo. Já falei isso uma vez, você sabe que o Ankalaev tem mais que homem, tem mais é que se fuder. O Vitor podia acabar aqui. Podia ir embora pra casa, as coisas... Nada mais faz sentido nesse mundo. Mas, depois da vitória do russo sobre o Alex Poatan e o título mundial no UFC 313, eu resolvi ser maior do que o meu próprio orgulho, do que a minha messiaria e fazer o trabalho sujo, contar a história do cara. Por isso, na edição de hoje do Documento Queixo, vem comigo, porque esse texto só saiu graças a muita meditação, exercício de paciência e remédio para enjoo. À primeira vista, é fácil achar que Magomed Ankalaev é só uma versão anabolizada do lutador padrão do Daguestão, sem muita personalidade ou nada que salte aos olhos. E isso vale também para a segunda vista, a terceira, a quarta, a quinta. A verdade é que é muito difícil, mais até do que o normal, achar informação concreta sobre o cara, mas eu tinha um plano para contornar essa dificuldade. Tem uma coisa que eu já tinha notado sobre os lutadores do Cáucaso, é que eles parecem ter duas personalidades distintas, uma quando estão entre os seus pares e falando na sua língua nativa, e outra completamente diferente quando estão interagindo em público, especialmente em inglês. Aí você pode dizer, mas isso é óbvio. Não necessariamente, porque principalmente no caso da turma do Daguestão, o que parece existir é uma projeção de como o lutador deve se comportar, um negócio até meio de aspiração mesmo, e eles todos seguem essa cartilha, suprimindo publicamente qualquer individualidade que possa render maior distinção. Ok, então eu tinha uma direção, mas agora eu precisava de um caminho, e trabalhar nos bastidores do MMA me deu uma luz. Em 2016, eu fui ao Daguestão e passei uns 5 dias lá. Conheci o lugar, bastante gente, e um cara em especial me ajudou muito. O nome dele é Guseinov, ele fala inglês fluente e praticamente traduziu a vida lá pra mim. De quebra, ele fazia uns freelas de câmera e jornalista pras academias de Mahaskala, incluindo a Goretz, onde o Ankalaev começou. Eu mandei uma mensagem pro Guseinov e ele, muito solícito, me respondeu imediatamente, mas o conteúdo da resposta foi meio desanimador. Ele disse, Lucas, nem a gente aqui sabe muito do Ankalaev. Eu já estava preparando para agradecer ele e voltar para Estaca Zero, quando ele me chamou de novo e me enviou uma série de entrevistas em russo e perfis feitos pela mídia local sobre o cara. E assim, oficialmente, meus planos de domingo foram definidos. Explorar os confins da internet russa, buscando conhecer mais sobre Magomed Ankalaev. Ankalaev nasceu em 1993, no pequeno vilarejo de Tsilie. O lugar é minúsculo e inóspito, até para os padrões da região. A população nunca passou de 3.500 pessoas, e inclusive vem caindo nos últimos anos. O vilarejo todo fica numa encosta da montanha, na beira de um rio. A família criava animais e desde muito novo ele ajudava o pai. A infância foi muito simples e humilde, e na escola ele jogava vôlei. Curiosamente, esse é um esporte muito popular na região, mais ou menos como é o handebol nas escolas brasileiras. Mas a vida pacata sofreu um grande baque quando o Ankalaev perdeu seu pai, a quem ele definia como seu maior exemplo de coragem e força. E aí ele foi forçado a se tornar um homem da casa aos 15 anos de idade, conforme ele próprio disse. Para mim, essa foi a época mais difícil da minha vida, justamente quando a gente mais precisaria de suporte do meu pai. Como homem mais velho da casa, eu assumi o lugar dele e tive que trabalhar ainda mais duro do que já trabalhava para prover para a família. Quando chegou a maioridade, Ankalaev decidiu ir para a capital Mahaskala em busca de um diploma universitário. Porém, nem isso veio fácil. Ele não foi aprovado em sua primeira tentativa e só conseguiu entrar meses depois, quando refez o exame. Mas para quem passou muito tempo sem a sorte sorrir, qualquer oportunidade pode literalmente mudar a vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 2011, já em Mahaskala, o Ankalaev colou no primo, que já morava no local e seria o seu guia local. O primo treinava greco-romana e o levou para os treinos. Mas a gente está falando de uma cidade que praticamente respira artes marciais e onde não existe prática recreativa, especialmente para quem demonstra algum tipo de talento para a coisa. Por isso, uma coisa levou a outra e, rapidamente, o Ankalaev já estava treinando Combat Sambo, competindo na modalidade e se dando até bem para alguém com pouquíssima experiência. Só que nessa mesma época, algo que mudaria a vida de Ankalaev para sempre estava acontecendo. O eixo dos esportes de combate na Rússia estava se movendo para o sul, mais para o Cáucaso. E, ao mesmo tempo, o MMA se tornava o esporte de combate mais popular do planeta. O próximo passo lógico, as artes marciais mistas. Ankalaev seguiu um caminho que hoje é bem mais comum, mas que na época era incipiente. Ele primeiro construiu uma carreira amadora e depois tornou-se profissional.
Enquanto se aprimorava e fazia suas 15 lutas amadoras de MMA, ele trabalhou como segurança em uma loja de artigos militares, revezando em turnos de 8 horas com 2 amigos. Em 2013, ano em que fez sua estreia no amador, ele também conheceu Surab Magomedov, que viria a se tornar não só seu treinador, como principal mentor. Surab indicou a Ankalaev os esforços da Russian MMA Union, entidade comandada por Fedor Emelianenko na difusão do MMA amador pelo país, e o atleta passou a competir nos torneios da federação. Algumas dessas lutas, inclusive, sequer constam no seu cartel, como a vitória sobre Vadim Nemkov, ex-campeão do Bellator e atual peso meio pesado da PFL. Outras você já consegue achar em sites como o Sherdog e o Tapology, como por exemplo, a vitória sobre Valentin Moldavsky, ex-campeão do Bellator e pupilo de Fedor Emelianenko, na final do Russia MMA Championship 2015. Essa vitória, inclusive, rendeu um episódio marcante. Como presidente da União Russa de MMA, o Fedor concedeu a Ankalaev o título de Mestre em Esportes da Rússia, grande honraria do esporte nacional, e fez um convite para que ele se juntasse à sua equipe, a Alexander Nevsky em Stary-Oskol. Ankalaev relembra o episódio e se disse muito honrado, mas preferiu manter o Cáucaso como sua base na Rússia. Surpreendentemente, no entanto, Ankalaev tem uma opinião bastante inusitada sobre o ambiente em que ele se desenvolveu nas artes marciais e também sobre o choque cultural que teve ao ir treinar nos Estados Unidos. Olha só o que ele disse: "Eu fico surpreso que na Rússia, ao invés de apoiarem os atletas locais, muita gente prefere ser hater. Eu achava que era algo relacionado ao fato de eu ser de nacionalidade avar ou vir do Cáucaso, mas hoje eu entendo que as pessoas só querem criticar qualquer lutador russo mesmo. Quando eu passei a treinar na América, percebi que eles são ainda mais gentis que a gente. Todos são simpáticos. Quando você entra na academia, todo mundo diz olá, bom dia. Mas ainda ia levar um tempo até que Ankalaev pudesse ter essas experiências. E elas não viriam de graça também, porque ele chegou ao Ocidente direto no UFC. E até lá, foram mais de 4 anos lutando no circuito russo e também com uma luta na Sérvia. No seu país natal, ele tornou-se campeão do Akhmat, ou WFCA, evento da Chechênia, que depois viria a se fundir com o ACB e tornar-se o ACA. Sua última defesa de cinturão, inclusive, foi contra um brasileiro, o ex-UFC Wagner Caldeirão. Ankalaev ainda fez mais uma luta na Rússia contra outro brasileiro, o veterano Celso Ricardo da Silva, o Loirinho. Com o retrospecto perfeito, ele chamou a atenção do Ultimate e foi contratado pelo maior evento do planeta. A estreia aconteceu em março de 2018, no UFC Fight Night Londres, que teve Volkov e Verdun na luta principal. O adversário de Ankalaev foi o escocês Paul Gregg, e ele aparecia como franco favorito. Quando as odds para a luta abriram, Ankalaev era favorito na proporção de 4-1, mas esse número chegou a 7-1 antes do combate. Quando o gongo soou na O2 Arena, as odds se mostraram erradas. Ankalaev, de alguma forma, conseguiu ser ainda mais dominante. Ele controlou e fez Paul Gregg de gato e sapato durante 14 minutos e 59 segundos. Só tem um problema: a luta tem 15 minutos. E no segundo final, o Berdiu tirou um triângulo da cartola e fez Ankalaev experimentar o amargo sabor da derrota pela primeira vez como profissional. A derrota foi tão traumática e veio numa bobeada tão grande que fez Ankalaev questionar todos os aspectos da sua carreira. Ele chegou até mesmo a pensar em se aposentar e só foi retornar 6 meses depois, mesmo estando fisicamente apto a lutar antes. Ao site russo Sport Express, ele relembrou o momento: "Essa derrota mudou a minha vida. Foi muito difícil pra mim. Depois da luta, eu me tranquei em casa por um mês. Eu não queria ver ninguém. Eu fui pra Hazavyurt, a cidade onde minha mãe mora, e eu fiquei lá. Eu pensava, é isso. Acabou, eu não vou mais me recuperar disso, eu não vou lutar mais." Durante esse mês, eu comecei a entender que não era bem assim. Eu fiz o que eu podia, mas os caminhos já lá eram diferentes. Eu decidi voltar pra academia, treinar ainda mais duro e deixar tudo no tatame. E aí, os resultados vieram. Ankalaev não só não desistiu, como expandiu seus horizontes. Junto com alguns amigos, abriu um café chamado Ankol, ou ANKL, onde não só vende cafés, como também transmite lutas do UFC nas manhãs de domingo no Daguestão. E dentro do octógono dali em diante, bom, essa parte vocês já sabem bem, então é de bom tom eu encerrar aqui esse documento queixo. E é isso, essa é a história de Magomed Ankalaev, campeão dos meio pesados do UFC, algoz de Alex Poatan. Se você gostou dessa edição do Documento Queixo, não deixa de dar um like, comenta aqui, compartilha com seus amigos, especialmente essa, hein? Se eu tive de, passar por tudo isso, né? Essa humilhação de vir aqui publicamente contar a história do Ankalaev depois de liderar o movimento nacional contra a figura dele, calçar as sandálias da humildade, isso não valer, um like, um comentário, compartilhamento, conta fantasma, qualquer coisa, farm de bot, qualquer coisa que for preciso para dar uma moral para essa história que foi muito difícil realmente, me fez ser uma pessoa melhor. Eu diria que eu estou evoluindo aqui com vocês
como indivíduo diante das câmeras no 6º round. Essa edição do Documento Queixo, agora é Ramadã, né, aqui no Bahrein, então as ruas estão um pouco vazias, resolvi aproveitar e gravar aqui das ruas. Falando aí no Documento Queixo, nessa pataquada toda que eu sempre faço aqui no encerramento, eu gosto sempre de lembrar que se você curte os quadros, você pode maratonar tudo, porque o Leandro vai colocar aqui no canto uma playlist com todos os episódios e a gente se encontra na próxima edição, beleza? Valeu, um abraço, até mais.